minha gente, tudo bom com vocês? Espero sim. Bom, gente, eu não fiz a entradinha certa do nosso canal, pois isso é só um aviso, tá bom? Que tá correndo aqui pelo YouTube. Bom, estão dizendo, mas é verdade, tá bom? Que não podemos usar fotos de mais ninguém nas nossas capas e banners e fotos de perfil de nenhuma menina coreana, Tumblr, algo do tipo, para nossas capas de fotos de perfil e banner, né? Vocês podem ver que metade das delas já trocaram as fotos de perfil e etc. Que, gente, eu sou uma delas, tá bom? Eu botei essa foto de perfil. Inclusive, muito obrigada por 59 inscritos. Vamos tá batendo nossa metinha de 60, tá bom, gente? Bom, esses vídeos aqui, gente, eu não sei o que vai acontecer com eles. Tomara que o YouTube não apague, tá bom? Pois é muito trabalho pra fazer e esse tipo de coisa. E banner, gente, eu vou usar esses aqui. Pois eu não sei fazer banners com foto de perfil de desenho, né? Anime, algo do tipo. Mas enfim, eu fiz esse banner aqui e coloquei, né? Bem simples e etc. Aqui pra baixo, você vê que as meninas também mudaram as fotos de perfil. E tem outras YouTubers também, gente, calma aí. Se você pesquisar por YouTubers, você podem ver que metade já mudou. Tipo, a Rei Belas, Rei Aurora, Rei Belas, Rei Aurora. Tem alguns que ainda tá bom, gente? Mas, tipo, a Rei K-Popper. Muitas YouTubers, gente, já estão mudando até o estilo de capa. Eu sei que tem gente que já usava. A Rei Baby Madu também ali, gente, mudaram. Mudaram, parabéns, Jamile. Mas enfim, várias youtubers já mudaram as fotos de perfil. E tipo assim, YouTube, você tá cada vez ficando pior, tá bom? E tipo, gente, ele tá mandando um e-mail pra os youtubers, tá bom? Pra eles não usarem, no caso, e eu vou mostrar aqui pra vocês, pra eles não usarem as fotos de perfil. Calma aí, gente, que eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, direitos, monetização, pagamento de taxas, vários outros tipos de coisa. Mas se você vir aqui... Calma aí, deixa eu ver se eu acho. Não, gente, já tava aqui na frente, então. Aqui em restrição de conhecimento fácil, ó, os termos de serviço já determinam que não é permitido coletar nenhuma informação que pessoa possa identificar alguém sem a permissão dessa pessoa. Embora tal determinação sempre inclui informações de reconhecimento facial, os novos termos tornam essa disposição explícita. E no caso, gente, ele quer dizer que não podemos usar a foto de perfil, banner e etc. sem a permissão da pessoa, ok? E no caso da pessoa que vamos usar. Então tem vários youtubers mudando para estilo de desenho e outro tipo. Também tem Miracles e etc. Mas tipo, gente, se você dá uma olhadinha na sua caixa de e-mail, você vai ver lá que ele tá mudando, mandando esses e-mails para todos os youtubers ou todos os canais. Eu vou até olhar no meu canal de gamer, tá bom, gente? E também no de... Desculpa, rosto, pra ver se ele mandou, mas depois. Mas enfim, dá uma passadinha no nosso Insta. Bom, gente, olha, calma aqui. Você passa nesses dois Instagram aqui, desculpa pelos riscados aqui em cima, que tem minha conta no caso. Eu vou colocar uma foto, gente, aqui na frente. Mas então, eita, ainda. Mas enfim, passa nesses dois Insta aqui, né? Charlix, underline D'Amelio, FC. E no do canal, Reina Nox, tá bom? Então você pode estar me mandando mensagem, se você não tiver meu WhatsApp. Me mandando mensagem lá, tá bom? E tem uma pessoa que queria me mandar mensagem que apareceu lá em cima. Eu não tô conseguindo entrar agora, pois tá carregando as coisas aqui do Insta, né? Então tem que esperar um bom tempo pra mim entrar na conta. Então desculpa se você tá tentando me enviar mensagem. Mas enfim, passa lá. Bom, gente, eu penso que ignora essa personalização. É que, tipo, eu peguei esse edit e eu tava fazendo alguns edits, né? Eu peguei essa foto aqui e quis colocar, né? Mas no caso, desculpa pela personalização. Depois eu faço um vídeo personalizando aqui, quando melhorar a minha memória, no caso, né? Mas enfim, foi esse vídeo, pra realmente vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Mas é só um avisinho mesmo, mas um aviso bem demorado e afins. Mas é isso, tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo.